bom dia para você e começamos a edição de hoje falando de economia. Em tempos de inflação alta, aquelas idas ao supermercado estão menos frequentes e as compras em menor quantidade. Alguns hábitos de consumo estão mesmo mudando, como revela uma pesquisa. Olha aqui, pesquisa ali, a cautela é por causa da alta dos preços, consequência da valorização do dólar e do reajuste nas contas de energia elétrica, sem contar que entre safra e o período de estiagem diminuem a oferta e, por isso, deixam muitos produtos mais caros. Dia a dia, sim, eu vou substituindo algumas coisas, assim, mas sem perder a qualidade, né? Uma pesquisa feita pela consultoria Plano CDE mostrou que 94% dos entrevistados estão mudando os hábitos na hora da compra. 50% afirmaram que ficam procurando pelas promoções. 47% disseram que estão comprando menos. A verdade é que, com o tempo de crise, o consumidor está tendo que reaprender a comprar. A primeira dica é chegar já sabendo o que vai comprar. Não levar criança, se possível for deixá-la em casa, não levar, porque criança vai colocando coisas no carrinho que às vezes não são necessárias. No final, comprou. Não entrar em supermercado, e não é só supermercado, qualquer local que você for comprar produtos de alimento, com fome. Porque se você estiver com fome, você vai sinceramente comprar coisas que você não precisa. Para achar os produtos com preço mais baixo, tem que fazer exercício. O produto que é mais barato vai sempre para as prateleiras mais baixas. As promoções têm sim que ser aproveitadas, mas as ofertas tentadoras podem não ser tão vantajosas assim. Você precisa estar atento, olhar a data do vencimento. Porque às vezes ele está numa promoção muito boa, porque o vencimento dele está muito próximo. Dê uma chance para as marcas do próprio supermercado. Não ter fidelidade com marca. Porque a fidelidade da marca também vai te levar a pagar produto similar com preço mais caro. Quando passar pelas frutas e legumes, escolha os que estão no período de safra. Na safra tem grande quantidade do produto chegando, então quando o produto está em grande quantidade, o preço dele, a tendência é diminuir. E vai a última dica. No caixa, fique atento. Em alguns casos, os preços promocionais das gôndolas acabam não sendo identificados pela máquina registradora. Na pior das hipóteses, você volta na gôndola e retira aquele papelzinho que está destacado o preço e leva para o caixa. Estamos de volta com as notícias do campo. A BRS Zuri é uma gramínea cespitosa que pode ser manejada preferencialmente sobre o pastejo rotacionado. Ela pode ser bem vantajosa para os rebanhos. Você vai conferir os detalhes dessa matéria no nosso Giro Rural, em parceria com o programa Paracatu Rural. Este campo que estamos vendo é da cultivar BRS Zuri, uma gramínea do gênero Panicum que foi trazida da África e está no Brasil há apenas um ano. Ela se parece com outros pânicums, como a mombaça, por exemplo, mas tem características próprias e muitas qualidades. Agora, os produtores estão conhecendo melhor essa cultivar e comprando sementes certificadas, o que é recomendado. E, pelo jeito, a aposta no novo capim é grande. Suas folhas são mais largas que as de outros do mesmo gênero, não têm pelos, são arqueadas e seus colmos são grossos, dando um ar imponente. Não foi à toa que ela recebeu o nome de Zuri, que significa bom e bonito. Bom porque a planta possui muitas qualidades que refletem em melhor desempenho animal. E bonita porque a pastagem é vigorosa. A BRS Zuri foi estudada por uma equipe de pesquisadores de várias unidades da Embrapa pelo Brasil, além da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. Para se chegar à BRS Zuri, foram 15 anos de trabalho coordenados pela pesquisadora Liana Janke, da Embrapa de Gado de Corte de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em 1982, o Brasil recebeu essa grande coleção de Pânico Máximo. E por que nós recebemos isso? Porque na década de 70 houve a demanda dos pecuaristas por cultivares melhoradas de forrageiras. Então, o Pânico Máximo, ela é uma forrageira de alta produção e qualidade
que é muito utilizada para intensificação e diversificação das pastagens do Brasil. Por isso, então, que foi feito esse convênio com a França e nós recebemos 426 tipos diferentes dessa forrageira. Os trabalhos de seleção aqui na Embrapa Gado de Corte, então, para onde veio essa grande coleção aqui, iniciaram-se em 1984, nós plantamos lado a lado essas forrageiras e foi feito uns experimentos cortando essas parcelas, cortando esses materiais, pesando, vendo a qualidade delas também, a produção, a qualidade, comparando-se os tipos morfológicos diferentes, né? E então a gente selecionou materiais interessantes. Uma segunda fase de avaliação, então, passou a ser os ensaios regionais. De posse desses dados e essa seleção dessas plantas, esses materiais, então, foram avaliados em 7 regiões do país, onde, então, a gente selecionou os melhores, que, depois de avaliações sob pastejo, então, resultou no lançamento de várias cultivares que já estão no mercado. A cultivar Zuri, ela faz parte dessa coleção, passou também por esse processo e se mostrou muito interessante e por isso então que foi lançada ano passado. O trabalho de seleção do material levou em conta a produtividade da pastagem, vigor, capacidade de suporte, desempenho animal e resistência às pragas e doenças. Nesse último quesito, ela se superou, pois apresentou alto grau de resistência às manchas das folhas, causadas por um fungo que tem atacado o capim Tanzânia, no mercado há mais de 20 anos. Outro ponto positivo da BRS Zuri é a sua adaptação ao ambiente. Ela foi testada em 2 biomas, na Amazônia e no Cerrado, e se deu bem nos 2. Apresentou tolerância ao encharcamento do solo, porém se desenvolveu melhor em áreas drenadas. A BRS Zuri é uma boa opção de pastagem tanto para gado de corte quanto de leite, apresentando boa digestibilidade, capacidade de suporte e ganho de peso. Na época das águas, por exemplo, cada animal pode ganhar em torno de 850 gramas de peso por dia. O Brasil é um dos campeões mundiais em mortes no trânsito, perde apenas para a China, Índia e Nigéria. Segundo o DataSUS, são registradas mais de 40 mil mortes por ano em acidentes nas vias terrestres. Isso dá uma média de uma pessoa morta a cada 10 minutos. Aplicação de penas mais duras, fiscalização e educação no trânsito são apontados por especialistas como caminho para mudar este triste cenário de violência. Eram 72 pontos na carteira e 0,38 miligramas de álcool indicado no bafômetro. Com essa ficha, o colombiano César Martínez provocou o acidente que matou o engenheiro Daniel Lacerda no dia 30 de agosto. A noite de comemoração da formatura da sobrinha terminou de forma trágica. Esse é um sentimento de tristeza que não tem como mensurar. As pessoas que sentem e que passam, sabe? A dor na família, a dor da família a gente não especifica com palavras sentimentos. E nem paga-se com dinheiro a vida. A legislação de trânsito, infelizmente, ela é muito branda. Ela compadece com esse condutor que insiste em dirigir alcoolizado, ceifando vidas e causando lesões no trânsito. Nós, como operadores de direito aqui na Polícia Civil, nós não aplicamos o que está disposto na lei. E a lei, infelizmente, ela está dessa forma, muito suave com o condutor. Dona Márcia guarda com carinho as fotos do filho, da nora e dos netos, que há um mês ficaram órfãos. O carro onde Paulo Medeiros e Kátia Austen estavam foi atingido por um veículo em alta velocidade no bairro Nova Cachoeirinha, na região noroeste da capital. Espero que eles não deixem impune, que ele vá ser julgado, que ele vá responder pela falha que ele cometeu. Penas brandas são comuns em casos de crimes de trânsito. A modelo Paola Antonioni perdeu a perna em dezembro de 2014, depois de ter sido prensada por um carro. A Polícia Civil confirmou que a promoter Diandra Lamonier, causadora do acidente, pegará no máximo 5 anos de prisão, que podem ser convertidos em serviços prestados à sociedade. Esse advogado e especialista em trânsito defende mais rigor nas penalidades. Morre mais gente no trânsito, mais pessoas no trânsito, do que qualquer outro tipo de crime.
Então, no caso da embriaguez, alta velocidade e principalmente se há omissão de socorro, para mim isso tem que ser crime inafiançável. A impunidade gera revolta e também custos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foram gastos mais de 2 milhões de reais com vítimas de acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2015. Só nesse hospital foram 6 mil vítimas atendidas até junho deste ano. Nós temos que considerar os custos dos acidentes, além do atendimento, do prejuízo do carro, etc., também quanto tempo esses indivíduos vão ficar afastados do trabalho, incapacitados, são pessoas que vão depender de aposentadorias. Isso aí é um dinheiro muito grande, é um custo muito alto para toda a sociedade. Para essa especialista em educação no trânsito, a lei não é suficiente para diminuir o sofrimento de famílias e o gasto com tratamentos. Nós verificamos quando o Código de Trânsito ele foi lançado, foi em 97, 98, que nós tivemos uma redução significativa no número de acidentes e no número de mortos. A partir de uns 2, 3 anos pós-código, um aumento significativo voltando aos altos índices de acidente, altos índices de pessoas que morrem no trânsito. Então não basta só uma legislação, é necessário que faça todo um trabalho permanente com a sociedade para que ela possa assimilar este comportamento como sendo alguma coisa boa para ela. E o quadro Saúde em Foco de hoje aborda um vício que tem se tornado comum entre os jovens brasileiros, o uso do narguilé. O Ministério da Saúde fez um alerta sobre os prejuízos causados à saúde com o uso dele. O narguilé, vendido também como peça de decoração, é uma espécie de cachimbo de água usado por jovens e adultos em festas e eventos para fumar tabaco aromatizado. O consumo virou moda no país e já existem bares especializados só para o uso do narguilé. A peça, que é muito usada em países do Oriente Médio, funciona assim. O tabaco, que pode vir com aromas agradáveis e até sedutores, como frutas e chocolate, é aquecido. A fumaça gerada passa pela água, antes de ser aspirada pelo usuário por essa mangueira. Por causa desse mecanismo, que parece um filtro, o narguilé é visto como menos nocivo, mas, na verdade, ele é mais prejudicial que o cigarro. Segundo o médico e coordenador do Programa de Prevenção ao Tabagismo no Distrito Federal, o Dr. Celso Rodrigues da Silva, o usuário de narguilé, além de correr o risco de se viciar, está exposto a todos os componentes tóxicos do cigarro, em maior volume e em um período de tempo menor. Os dois causam as mesmas doenças, sendo que o narguilé com certeza vai causar as mesmas doenças com muito mais antecedência do que o do cigarro, que é o infarto do coração, as doenças pulmonares, o derrame cerebral e o câncer de pulmão, que é a doença que praticamente a gente pode garantir que não tem cura. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil existem mais de 200 mil usuários de narguilé. A maioria dos usuários, jovens entre 18 e 29 anos. 97% dos consumidores estão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Norte e Nordeste registram 3%. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o cigarro mata 200 mil pessoas por ano no país. O tabagismo é o responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Só as internações, sem contar as sessões de quimioterapia, radioterapia, os 40 milhões de medicamentos, só as internações tiveram um custo de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Até porque nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de doença pulmonar, crônica, nós estamos falando de doença coronariana, UTI, então assim, é de fato muito impactante, não só para o Brasil. E o nosso assunto agora é o esporte. Nesta quarta-feira tem a 8ª rodada do Campeonato Society do União. Confira os jogos. Pela categoria Super Master, às 19 horas, Galo Doido enfrenta a torneadora Globo. Às 20 horas, pela categoria Master, torneadora Gaúcho recebe o JB Caldeiraria. E falando do futebol nacional, na noite desta quarta-feira, a bola rola pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela 24ª rodada, na quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, às 19 horas e 30 minutos, a Ponte Preta enfrenta o Vasco da Gama. Também às 19 horas e 30 minutos, no estádio Beira Rio, o Internacional recebe o Palmeiras. No mesmo horário, no estádio Arena Independência, em Belo Horizonte, o Atlético enfrenta o Avaí. Às 21 horas, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Atlético Paranaense.
Também às 21 horas, no estádio Arena Joinville, o Joinville recebe a Chapecoense. Às 22 horas, na Arena Corinthians, o Corinthians enfrenta o Grêmio. Também às 22 horas, na Vila Belmiro, o Santos recebe o São Paulo. No estádio Couto Pereira, também às 22 horas, o Coritiba recebe o Fluminense. Na quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, no estádio Serra Dourado, o Goiás enfrenta o Sport. E já às 21 horas, no Maracanã, o Flamengo recebe o Cruzeiro. O Jornal da Manhã desta quarta-feira fica por aqui, mas tem mais informações nos nossos próximos telejornais ou pelo nosso portal www.mbnews.tv.br. A gente volta a se encontrar amanhã e você já sabe. As primeiras informações do dia você confere aqui no Jornal da Manhã. Fique agora com o programa Falando de Vida. Que Deus te abençoe.